Alô você, boa tarde. Mais uma vez estamos no ar e agradecidos pela sua honrosa audiência. Comendador Silvio Cabral, véspera de eleições. E o nosso povo mais uma vez marcha às urnas, em simples e naquela objetividade que o comendador sempre tem. Como é que se vota bem numa eleição tão complicada, considerando a suspensão sobre urna eletrônica e tudo mais? Eu diria que não se vota bem, porque é impossível você votar bem quando você tem uma urna eletrônica que não é nem um pouco confiável, você tem uma campanha que também não é confiável, uma pesquisa de intenção de votos também não é confiável, uma campanha desigual que favorece um partido que tem mais votos, mas seria necessário que todos os candidatos tivessem igual oportunidade de expor os seus programas e fazer as suas colocações perante o eleitorado. Então, não é possível fazer uma boa eleição. A começar pelo fato que essas urnas são facilmente fraudadas. Comendador, com tantos considerandos, né, negativos inclusive, mas a maioria da nossa população ainda sai de casa com aquela dificuldade, a falta de definição para os candidatos a vereador, coisa que não deveria acontecer. Mas o povo, ele tem uma ânsia muito grande, tem uma ansiedade muito grande de resolver o problema político. Ele sabe que precisamos de gestores, né, da vida pública da nossa sociedade, do nosso município, da nossa cidade, do nosso estado e da federação, de tal maneira que todos possam ter uma vida melhor. Então, movidos por essa ansiedade, por esse anseio de melhorias, o cidadão sai de casa e faz o sacrifício em busca do seu voto. Muito bem, vamos aqui a perguntas do nosso público. O Carlos Lopes de Souza, comendador, ele é mecânico, morador do Jardim das Violetas, pergunta: por que o nosso país está crescendo pouco e há um número, há um aumento no desemprego, mas ele diz o seguinte: eu tenho mais serviço hoje do que há 10 anos atrás. A crise na Europa tem a ver com isso? Bom, Antônio Carlos. Antônio Lopes de Souza. Senhor Antônio Lopes, primeiro, o senhor tem mais serviço, o senhor está numa cidade que tem tido um crescimento extraordinário, que é a nossa cidade de Sinop. A crise da Europa não tem nada a ver com os problemas brasileiros, né? Remotamente sim, mas remotamente. E a questão do por que o Brasil não cresce, ele perguntou por que o Brasil não cresce? Por que no nosso país está crescendo pouco e há um aumento no desemprego? Pois é, o Brasil está crescendo pouco porque o conjunto de leis, né, são 40 mil leis, o conjunto de normas relativas aos impostos, a quantidade de impostos, a burocracia brasileira, que é conhecida no mundo inteiro como sendo até motivo de troça, de pilhéria, de gozação, vamos dizer, falando francamente. Então, tudo isso faz com que o Brasil não possa desenvolver o seu imenso potencial. Que nós acreditamos que no mundo não existe nenhum país que tenha um potencial tão grande como temos aqui no Brasil. O Brasil é rico de tudo. Então, ele não está crescendo por isso, porque, além do mais, com um PIB enorme, um PIB muito grande e uma arrecadação gigantesca, que hoje, neste ano, nós estamos na casa de 2 trilhões de reais, pouco disso é aplicado. Se não, vejamos, o governo gasta 60% com despesas de custeio do próprio governo, pessoal, etc. Bom, isso aí corresponde a cerca de, vai corresponder desses 2 trilhões, vai corresponder a 1 trilhão e 200 bilhões de reais. 650 bilhões de reais estão destinados ao rolamento da dívida, pagamento de juros aos bancos, etc., e aqueles que detêm títulos de Tesouro Nacional. Então, somando os dois, nós vamos chegar à cifra imensa de 1 trilhão e 850 bilhões de reais. Sobram 150 bilhões. Esses 150 bilhões são espalhados pelos ministérios e, no final das contas, somente 3% aproximadamente é aplicado em obra de infraestrutura, estradas, etc., etc.
Por isso não tem como crescer. Comendador, a pergunta dele é muito interessante, porque ele fala aqui que individualmente a mão de obra para ele cresceu. Pois é, porque ele é mecânico numa cidade que está crescendo muito. Existem as exceções, todas as regras têm exceções. Sinop é uma dessas exceções, porque muitas pessoas estão vindo do sul para cá, em busca do Eldorado, em busca de uma vida melhor. E isso vai somando, as pessoas vão trazendo dinheiro, vão construindo casas, a construção aqui é explosiva, aumenta o número de carros, a construção civil aqui é muito forte. E isso tudo acaba gerando serviço para esse cidadão. Muito bem, essas foram as respostas às perguntas do Carlos Lopes de Souza. Fernando Comparini, auxiliar de contabilidade do Jardim Europa, pergunta por que os bandidos atacam e matam policiais, comendador? Fernando Comparini. Fernando Comparini. Bandidos são bandidos, eles matam qualquer um, especialmente aqueles que os perseguem, que são os policiais. Mas a principal razão disso, né, é que no Brasil, como nos países de vanguarda, nós não temos aqui uma lei que torne a punição mais severa para aqueles que matam os policiais, que são a nossa segurança, a segurança da sociedade. Então, eles ficam impunes e, quando são punidos com leis muito suaves, né? Muito lenientes. É isso. Comendador, de outro lado, os noticiários nacionais deram conta de que aquele lado podre da polícia tem operado, né? Com torturas, com toda a infelicidade de ação para macular as corporações. Esse é um outro ponto também obscuro. Me parece que a impunidade também, uma vez que são julgados dentro da própria corporação, né? Sim, muitos comandantes se acobertam, mas as leis estão muito lenientes também, são muito frouxas. E, além disso, é preciso que nós tenhamos em conta que o cidadão que vai para a polícia, ele sai do seio da sociedade. A sociedade está cheia de pessoas que não acreditam muito em justiça, em leis, em ordem, como nós estamos vendo frequentemente. Então, esses elementos são ingressos da sociedade. A sociedade já está conspurcada, porque carece de um sistema adequado de ensino, porque colocou todas as leis da ética e da moral de lado, jogou fora, jogou na lata do lixo, né? E nós temos, então, um número elevadíssimo de pessoas que não dão a menor importância à ética, à moral, e é desse conjunto que nós estamos vendo aí diariamente, é que saem os policiais. Comendador, nós, nesse assunto de segurança, é sempre muito polêmico, a Copa do Mundo está nas vésperas. E nós temos aí o Rio de Janeiro como principal ator, né, abertura, e, enfim, tão conhecido mundialmente, com seríssimos problemas de segurança pública. Dá para reverter isso até 2014? Não dá para reverter. Certamente que o governo brasileiro vai colocar o Exército, as Forças Armadas, melhor dizendo, a serviço da segurança, para complementar a segurança e para impor um receio à bandidagem. A presença das Forças Armadas sempre intimida a bandidagem. Mas fazer esse panorama se tornar um panorama equilibrado, adequado, isso é impossível, porque ninguém está fazendo nada até agora. Muito bem, vamos continuar aqui com as perguntas do público. Ana Paula dos Santos, comendador do Alto da Glória, ela é de prendas domésticas, diz: por que o senhor é contra os políticos que mais fizeram pelo povo? Dona Ana Paula, eu não sou contra políticos que mais fizeram, porque pouquíssimos políticos fizeram alguma coisa pelo povo. Na prática, o povo faz por si próprio, o povo faz por si mesmo. Ou seja, o povo trabalha, constrói, trabalha 5 meses por ano pagando impostos, e esses impostos, como eu disse ainda há pouco, se traduzem em 3,5% no máximo aplicados em obras de infraestrutura.
Os portos brasileiros são considerados os piores do mundo, os navios ficam atracados dias aí, onerando todos os produtos de importação necessários para a nossa indústria, necessários para o nosso consumo, aqueles que nós não produzimos aqui. Os aeroportos também são ineficientes e os serviços básicos são ineficientes. Então, eu não ataco os políticos que mais fizeram. A senhora deve levar em conta que o rapazinho que é adorado pelo público, que não conhece o quanto ele é maligno, gastou 8 bilhões de reais só de propaganda. Só aquilo que veio à tona, porque o governo brasileiro não é transparente. Ele esconde através de artifícios contábeis e através da pura e simples negação daquilo que ele emprega, que ele gasta, e a realidade é o público brasileiro. Então, na verdade, eles fazem quase nada, né? É que o crescimento do Brasil é uma coisa que é inexorável, ele não pode ser contido porque a população cresce. O Brasil é muito rico, imensamente rico. Então, esse crescimento quase que vegetativo, porque os países da América do Sul cresceram em média, com a inflação menor do que a nossa, cresceram em média acima, se considerarmos essa inflação nossa, acima de 6% ao mês. Os principais países, meia dúzia de países, que têm muito menos recursos do que nós. Então, isso explica a realidade. Nós estamos dopados, nós estamos impregnados de propaganda, estamos submetidos a essa droga, estamos drogados pela propaganda do governo. Comendador, entrando no assunto da política, me remete aqui a primeiro, o que o senhor acha da questão da reeleição e dos financiamentos públicos de campanha? Esse é um assunto muito polêmico. A reeleição, de repente, uma reeleição, quando o sujeito já está no poder, quando tem toda a máquina do Estado, o Estado que eu digo é a federação, as unidades federativas e os próprios municípios. Quando o sujeito exerce o poder e já tem essa máquina a seu dispor, que ele usa do jeito que ele quer, porque no Brasil ninguém tem que prestar contas a ninguém na administração pública, ele pode, com muita probabilidade, ou com muitas probabilidades, se reeleger de forma muito mais fácil do que os seus adversários, do que os outros candidatos. Então, isso já coloca uma questão de desigualdade muito grande, que é profundamente injusta. Então, esse assunto precisa ser muito bem analisado e discutido por causa desse fato. E a questão do financiamento público das campanhas? Financiamento público também, porque, afinal de contas, o dinheiro dos impostos ele se destina não a financiar campanhas, né? Mas sim a construir infraestrutura para a sociedade poder dispor de mais saúde, mais conforto, mais educação melhor, transportes melhores, etc. Muito bem. José Gomes da Silva, carpinteiro das Primaveras, pergunta: a melhora no ensino básico coloca o Brasil entre os mais adiantados do mundo? Mais uma vez, nós estamos diante da propaganda do governo. Isso é uma balela, isso é uma falácia, né? A melhora é muito pequena, a melhora apresentada pelo Brasil é muito pequena, porque pouco se investe na educação brasileira. Ao contrário de outros países, onde se investe 2, 3 vezes mais. De forma que isso é uma balela. Nós não estamos bem colocados no cenário internacional, pelo contrário. Muito bem. Nós vamos continuar fazendo mais uma pergunta e logo depois os nossos comerciais. Carlos Rodrigues, comendador, empreiteiro de obras do Maringá 2, pergunta: o comendador não acha que foi covardia a polícia de São Paulo invadir e matar 100 pessoas no Carandiru? O nosso amigo deve convir que o Carandiru ele estava repleto de cerca de 7 mil pessoas, entre aspas, né? São bandidos de alta periculosidade, em sua grande maioria, e esses bandidos são extremamente agressivos e, por que não dizer, ferozes. De forma que, quando a polícia entra lá, encontra um número elevado de detentos armados e dispostos a reagir à invasão determinada pelo governador do estado,
é preciso ser super-homem para ter um revólver apontado sem reagir. É a polícia que tem a missão de fazer cumprir a ordem e a lei. Então, eu não acredito que isso tenha sido covardia. Covardes são aqueles detentos que estão lá dentro. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos ainda sobre esta invasão do Carandiru com mais umas pinceladas aqui do comendador Silvio Cabral. A Sicomex intermedia o acesso às instituições financeiras nos processos de captação de recursos para seu empreendimento, elaboração de projetos para financiamentos de curto, médio e longo prazo, projetos de investimentos empresarial e rural, financiamento de armazéns de cereais, frigoríficos, aviários e reflorestamento, financiamentos para implantação de empresas no Distrito Industrial de Sinop, intermediação de negócios, credenciada ao Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco Sicredi. Sicomex, presente para o futuro. Fone 35310456. Voltando então dos nossos comerciais, comendador Silvio Cabral, 20 anos. Não é muito tempo para jogar o Carandiru? Bem colocado, Fernando. É muito tempo, né? O tempo de uma prescrição legal. Mas a imprensa, ela é sedenta de sangue, de sensacionalismo. Além do mais, a mentalidade que no Brasil os bandidos são vítimas é uma inversão. As vítimas somos nós, os bandidos são os nossos algozes que ficam impunes, ou que quando são punidos de forma muito suave e rapidamente reconquistam a liberdade, né, através da lei, e passam a praticar novamente os crimes. Então essa história do Carandiru está muito mal contada, como aquela Eldorado dos Carajás. Também. No momento em que os MST, que são pessoas extremamente grosseiras, agressivas, partiram para cima da polícia, a polícia reagiu. O sujeito armado de foice, espingardas e facões e tal, quem é que vai aceitar uma coisa dessa? Ficar parado ali, deixar o sujeito chegar e cortar o pescoço dele. É lógico que ele tinha que reagir, ainda mais como autoridade policial. Mas, além do mais, essa questão é preciso lembrar mais uma vez que isso, a culpa disso tudo são os políticos, especialmente o Congresso brasileiro, que permite isso aí. Porque existem alguns idiotas que estão formando um conjunto de autoridade brasileira, por exemplo, pastores evangélicos, juízes, promotores de justiça e até advogados que acham que o bandido tem condições de se ressocializar. Eu recomendo a vocês que fazem parte desse grupo que vão estudar genética, vão estudar o genoma humano, porque já se descobriu que muitas doenças do corpo são oriundas de defeitos genéticos. Mas os defeitos do espírito, da alma, né, essa agressividade, essa maldade, ela também, na sua grande maioria, é inata. São devido aos cromossomos. Você já nasce com aquela tara, com aquele estigma de ser bandido, de ser assassino. São irrecuperáveis. Não existe essa de ressocialização. Existe, em 1 milhão você encontra uma meia dúzia de pessoas e a sociedade não pode, por causa disso, ficar à mercê de 1 milhão de bandidos, porque existe meia dúzia de indivíduos ali que podem talvez se ressocializarem. Isso é uma bobagem enorme. Quando o senhor coloca que a culpa é dos políticos, claramente é também dos políticos esta reforma agrária bagunçada, sem moral, sem princípios, que visa justamente fazer com que haja novos latifúndios num rápido período, né? Eu sou proprietário rural, sou produtor rural e eu sou filho de produtores rurais também, né, muito bem-sucedidos. E acredito que as leis poderiam ser melhor propostas no sentido não só de favorecer o produtor, como também de impedir a destruição da natureza. Mas essa destruição é de responsabilidade do próprio governo, porque o governo passou décadas, né, século
permitindo a destruição sem nenhum critério e até incentivando, até dando dinheiro para isso. E agora quer consertar tudo de repente, como um passe de mágica. Esse é que é o problema, né? Complicado. Muito bem, vamos aqui à última pergunta dessa sequência do programa. Joana dos Santos, professora do Parque das Araras. O senhor gostou do que a Dilma disse na cúpula da América do Sul e países árabes dias atrás? A Dilma disse que os países ricos estão subvencionando, estão favorecendo de forma disfarçada os seus produtos, né? Estão favorecendo as exportações, protegendo as exportações, adotando medidas protecionistas disfarçadas através da quantidade de dinheiro emitido. Ora, mas ela se esquece que ela acabou de aumentar os impostos de importação, ainda que do ponto de vista da Organização Mundial de Comércio essa medida seja legal, mas ela está fazendo aquele tipo de coisa que diz, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. De forma que ela é suspeita para condenar esses países que querem resolver os seus problemas, que é o legítimo direito deles de resolver esses problemas. Uma das maneiras é injetar recursos para que a indústria e o comércio, para que a produção e o consumo possam alavancar as necessidades do país. Agora, que a injeção de dólares ou qualquer outra moeda, de euro, por exemplo, vai realmente baratear o real, né? Vai tornar o real, aliás, vai encarecer o real ao contrário, e baratear o dólar e o euro, né? Que a lei da oferta e da procura, muita oferta, né? Significa preços menores. Então, se essas moedas vão se tornar mais baratas, o nosso real vai se tornar mais caro. É o contrário, é uma relação inversa.